E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu estou aqui para dar continuidade, né, no assunto de cinema, como nós tínhamos começado a ver na semana passada. Sugiro, para quem não assistiu ainda o vídeo de semana passada, que assista, tá? É imprescindível, porque é uma linha do tempo, né, galera? Por isso que esse vídeo aqui ele tem como título Introdução ao Cinema 2, né? Primeiro eu falo sobre a questão da captação de movimento, a necessidade do homem de registrar os fatos, tá? Então, assim, como é muito importante também vocês terem essa assimilação, né, com as imagens, com o que eu estou explicando, é importantíssimo que vocês assistam todos os vídeos, tá? Então, antes de assistir esse aqui, assiste da semana passada e volta para cá para assistir esse, tá bom, galera? Vocês não vão me ver no início do vídeo, porque eu tô com uma leve dificuldade de edição, tá? Mas, independente, isso não vai me paralisar e eu tô aqui para dar continuidade no conteúdo, tá bom? Bom, vamos lá. Antes de iniciar a minha aula a respeito do assunto, eu quero falar com vocês a respeito do Zoom, tá? Eu percebi que nem todos estão acessando o Zoom, senti falta de alguns alunos, tá? Eu preciso também que vocês estejam conectados no Zoom. Quem tiver dificuldade, fala comigo. Eu também estou computando as presenças de vocês, tanto aqui nos comentários do YouTube como no Zoom. Galera ainda não está colocando o nome no comentário, eu vou ter que começar a dar falta, tá, gente? Qual foi o combinado? Colocar os nomes nos comentários do YouTube e estar online também no Zoom, tá, galera? O Zoom é o complemento das aulas do YouTube. Eu não posso ficar perdendo tempo explicando tudo que eu dou aqui lá no Zoom. Tá? O Zoom só me permite 40 minutos de duração de aula. Então é mais para tirar dúvidas, tá? Para a gente manter esse contato. Então, assim, a aula mesmo primordial é aqui no YouTube. O Zoom é mais para dar um suporte, tá bom? Então estejam atualizados e coloquem seus nomes para eu dar presença. Por favor, eu sei que eu estou sendo muito repetitiva, mas é porque a galera não está captando a mensagem e não está fluindo. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Beleza? Bom, vamos lá. Primeiro slide, né? Vocês devem ter visto aí já o meu título, a Introdução ao Cinema 2, tá? Da fotografia ao cinema, né? Porque, assim, é importante também, antes da gente entrar no assunto de cinema, entender que existe uma grande relação também com o mundo da fotografia, porque foi através da câmera fotográfica, né, que o homem foi buscando novas tecnologias até encontrar a câmera filmadora, né, que hoje nós temos aí toda a possibilidade de filmar, tá? Começando a partir já do primeiro slide, eu estou falando aqui a respeito da primeira fotografia registrada, né? Nós temos aí a fotografia de Joseph Niepce, né? Um grande um grande inventor francês, né, que buscou aí de todas as formas fazer a captação da imagem, né? E ele utilizou o processo de heliografia. Para quem não sabe, a heliografia é um processo que trabalha com a fotossensibilidade à luz do sol, né? Como que funciona? Como que funcionou esse processo que Niepce utilizou? Ele usou uma placa de prata, né, uma placa de prata, e o betume da Judéia. Ele ainda existe, esse betume da Judéia, é um produto químico muito utilizado aí por empresas que trabalham com impressão fotográfica, né? Geralmente a Kodak, a Deplar. Hoje nem existe muito, né? Essas empresas, esse comércio de fotografia, porque a gente trabalha hoje muito com a fotografia digital, né? Mas alguns anos atrás, você perguntar até seus pais, há 10, 15 anos atrás, vocês ainda encontravam loja da Kodak, loja da Deplar, né? Que trabalhavam justamente com a impressão fotográfica, né? Então, assim, essa invenção, essa descoberta de Niepce se deu através de uma placa de metal exposta ao sol. Heliografia significa, em grego, gravar com o sol. Né? Então, foi um processo aí que levou mais de 8 horas exposto ao sol, até que ele conseguiu fazer a captação dessa imagem, que está aí registrada do lado esquerdo. Né? Ele nomeou essa imagem como vista da janela em Le Grasse, provavelmente o local onde ele estava, né? 1826.
tá? Essas são informações importantíssimas que provavelmente devem cair em testes ou provas futuras para vocês, tá bom, galera? Vamos lá, próximo slide. Eu trouxe também alguns exemplos de heliografia. Um do Marek Piasecki, que é um artista também, que trabalhava com esse processo de heliografia, só que um pouco mais à frente, né? E o Joseph Niepce também, o mesmo que fez essa invenção, né? Aí com uma segunda fotografia, percebe-se que ela não está tão nítida, mas você consegue ainda identificar os objetos aí na mesa, né? Então, assim, todo esse processo levou um tempo, né? Até o homem conseguir chegar à plenitude, né? Da nitidez da imagem. Também houve aí outros inventores. A gente também tem o Luiz Daguerre, que junto com até ele fez uma sociedade com o Niepce, né, na época que o Niepce conseguiu fazer esse registro fotográfico. Eles dois juntos começaram a trabalhar e eles criaram o daguerreótipo, né? Levou o nome aí do Luiz Daguerre. Esse daguerreótipo é uma câmara escura, né? É uma câmara escura que funciona com o mesmo processo mesmo de captação de imagem. É um tipo de aparelho óptico, botei até aí o conceito, né, a descrição do que é o daguerreótipo. Ele foi utilizado ainda no século XIX, consiste numa caixa, né, também numa sala, como um buraco no canto. A luz de um lugar externo, ela passa por esse buraco, atingindo a superfície interna, onde é reproduzida a imagem invertida, né? Então, assim, esse processo, né, de captação de imagem se deu através de um buraco que perpassava a câmara, né, a câmara escura, e conseguindo aí reproduzir a imagem invertida, tá, galera? A gente pode até depois, quando a gente voltar às aulas, a gente tentar fazer aí uma câmara escura, né, reunir alguns grupos aí para a gente tentar chegar nesse resultado. Tomara que a gente consiga chegar. Próximo slide, eu falo um pouco sobre a evolução das câmeras, né? Aí vocês até aí a questão do aí na imagem aí de cima, né? As primeiras câmeras fotográficas, até hoje a gente tem o celular, né? Então a gente passa por toda essa linha do tempo aí. Trabalhamos com aquelas máquinas fotográficas que você tirava foto e saía a fotografia na hora, né? Existiam essas câmeras, existiam as câmeras que trabalhavam com esses filtros, né? Esses rolinhos, né? De rolos fotográficos que tem aí do lado direito, né? A imagem. Você levava geralmente esses filmes, e esses filmes que dava vida às fotos, né? E tinha os negativos, né? Esses negativos que ficavam enrolados aí nesses tubinhos, né? Provavelmente os pais de vocês conheceram todo esse processo de levar para a loja para poder levar uns tantos dias, geralmente 10 dias, para poder você voltar lá para pegar a fotografia. Então, assim, até há algum tempo atrás, a gente ainda tinha um processo diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente tira uma foto no celular, a gente já tem a foto ali no ato, né? É instantâneo. Antigamente não. Antigamente se você saísse feio na foto, você só ia saber que saiu feio depois de 10 dias, que quando fosse reveladas as fotos, né? Vamos para o próximo slide. A necessidade de registro ainda continuou ainda, né, sendo aí o principal foco do homem. A gente tem fotos da Primeira Guerra Mundial, né, homens aí na trincheira. Desculpa, da Segunda Guerra Mundial, tá, galera? A Primeira Guerra Mundial ainda nem existia esse processo ainda de fotografia. Segunda Guerra Mundial, homens aí na trincheira. É importante a gente também entender que a fotografia, ela não funcionava somente como uma questão de registro familiar, como vocês estão vendo nas outras fotos, ou de eventos, ou de simplesmente experiências. Não, conforme a fotografia ela foi avançando, né? Eu creio que na Segunda Guerra Mundial a gente nem usava mais o daguerreótipo, provavelmente já era outro equipamento mais tecnológico, né? Não dá para falar de todos, até porque eu não conheço todos, né? Eu conheço os primeiros, como eu falei para vocês nos slides anteriores. Mas é importante a gente entender que houve, né, necessidade até de pessoas que trabalhavam com a fotografia em situações como essa de guerra. Então,
nas guerras, por exemplo, não existiam só os soldados para poder enfrentar é, enfrentar o inimigo. Também existiam médicos, existiam enfermeiros e existiam também fotógrafos para ter esses registros, né? Tinham soldados que tinham habilitação de fotógrafos, né? Eles trabalhavam com isso. Tanto que até hoje são encontrados, né, muitas fotografias nazistas, de pessoas nos campos de concentração. Essas fotografias, por muitas delas, elas foram até escondidas, né? Porque os nazistas não queriam realmente mostrar a realidade do que estava sendo feito no campo de concentração, né? Que eram os massacres aos judeus. Então tinha os fotógrafos tanto nazistas, que registravam esses fatos, e muitos deles esconderam, e até hoje, muitos historiadores estão ainda em busca de registros, né? E também tinha o outro lado também, né? Que, no caso, eu não sei muito bem, eu não vou entrar nesse assunto, né, de Segunda Guerra Mundial, mas é interessante a gente entender que cada lado também tinha seus registros, cada lado também tinha uma pessoa registrando fotograficamente, tá, galera? E aí as outras fotos, vocês podem ver, são registros de família, né? Nem todos podiam, né, ter uma câmera fotográfica, geralmente eram as pessoas que tinham alto poder aquisitivo, né, pessoas que tinham dinheiro para comprar realmente uma câmera fotográfica, tanto que hoje eu tenho parentes, eu tenho uma tia, por exemplo, de 80 anos, que a mãe dela faleceu assim que ela nasceu. E ela não sabe como é o rosto da mãe dela, ela nunca pôde ver o rosto da mãe dela porque ela nasceu em uma família muito pobre, que na época não tinha como fazer registro fotográfico, né? Ainda a câmera, 80 anos atrás, 70 anos atrás, era algo muito caro, né? E até hoje ela tem 80 e poucos anos e ela nunca conheceu o rosto da mãe dela. Então, assim, a importância de ter um registro, né, galera? A importância de você registrar algo tão histórico como foi, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, como foi, por exemplo, os nossos antepassados, como foi aí os experimentos dos primeiros automóveis, que eu coloquei aí 2 crianças nos experimentos dos primeiros automóveis. Tudo isso são registros que hoje nos ajudam a assimilar lá atrás, historicamente, a história tanto do Brasil como a história mundial. Tá? Então é muito importante a gente entender isso. Temos também as primeiras fotografias coloridas do mundo, né? Eu não sei muito bem interpretar essa primeira, provavelmente é uma medalha, um laço, não dá para entender muito bem. Foi registrada pelo físico escocês James Clerk Maxwell e o assistente Thomas Sutton, tá? E a primeira paisagem também colorida do sul da França, tá? Então a primeira registrada foi em preto e branco lá atrás do Niepce, em 1861 por esses 2 escoceses, e também a paisagem de Louis Dux da Haroun Arthur, 1877. Provavelmente ele era francês, tá? Você vê que a paisagem do sul da França, ela não é tão nítida as cores, né? Porque ainda está sendo todo feito um experimento, tá, galera? Foi feita aí também a descoberta do conceito RGB, que é o conceito digital, né? Red, Green e Blue, né? RGB, que é a tecnologia digital colorida. Então, tudo isso foi também sendo descoberto, tá? E a gente também tem aí uma das primeiras fotografias brasileiras, né? A gente tem aí uma pessoa de nome também para poder entrar aí na lista, né? E não deixar o Brasil de fora. A gente tem aí o Marx Ferres, né? Ele atuou durante o Primeiro Império, no período republicano, né? Aí no período de 1860 a 1922, que ele teve uma grande produção. Nessa primeira produção, ele mesmo se fotografa, né? Provavelmente deve ter posicionado a câmera, né? Provavelmente, que ainda que era câmera escura, né? Posicionou a câmera e se pôs à frente, se colocando ali na Floresta da Tijuca, né? Olha que marco histórico. A gente tem a Pedra de Tapuca em Niterói, Rio de Janeiro. A gente está falando de coisas que aconteceram lá atrás na nossa cidade, na cidade do Rio, né? Na verdade, a Pedra de Tapuca é em Niterói, né? Não é dentro da cidade, mas é no nosso estado.
E a gente também tem aí a vista do Pão de Açúcar, né? Que ocorreu. Olha como é que era a vista do Pão de Açúcar antigamente. Super diferente do que é hoje, né? Então, assim, olha quantos registros fotográficos a gente tem. E agora vamos falar sobre os irmãos Lumière e o cinematógrafo, né? Vocês podem perceber que na maioria das vezes as fotografias que eu apresentei aqui para vocês, a maioria delas eram imagens estáticas, né? Até mesmo na guerra, vocês estão vendo ali os soldados na trincheira, mas vocês não sabem o que aconteceram antes nem o que aconteceu depois. Vocês estão vendo só aquela cena, né? Então é uma cena que ela foi pega ali num momento e ficou estática, né? Você não sabe a decorrência dos fatos. E o homem ainda não estava satisfeito com os resultados. Ainda bem, né? Porque senão a gente hoje não teria cinema. Então, para você ver que tudo depende de uma necessidade de descoberta, né? Não, peraí, olha só, eu acho que a gente pode ir um pouquinho mais além. A gente descobriu isso, mas eu posso ir mais além. E assim, paralelamente, eu estou citando nomes aqui, o Niepce, o Luiz Daguerre, o Marx Ferres. Paralelamente, existiram outros pesquisadores, outros inventores também no meio disso tudo, tá, galera? Mas não dá para citar o nome de todo mundo, até porque nem todos também foram reconhecidos pela história. Então, assim, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês é em base de pesquisa, né? Tudo que eu estudei em base de pesquisa, em base do que me foi ensinado. Então, assim, mas existiram também pessoas por fora disso que também fizeram uma busca incessante, né? Para chegar no resultado que a gente tem hoje, né? Mas nem todos conseguiram e a gente tem pessoas de destaque, né? Como esses que eu citei e que eu vou citar agora também os irmãos Lumière, né? Que é o Augusto Lumière e o Louis Lumière. Coloquei aí a foto deles, à esquerda e à direita, vocês podem identificar. Eles são considerados como os pais do cinema, tendo descoberto o cinematógrafo, que é esse equipamento que tem aí do lado, no ano de 1985. Né? E eles buscando, né, também a questão do movimento, imagem e movimento, é que eles conseguiram alcançar aí a invenção e a produção do cinematógrafo, né? Que a gente pode chamar de imagem e movimento, né? Causando aí uma verdadeira revolução tecnológica, galera. Olha só que máximo. Então, assim, pensa lá atrás como que foi a reação das pessoas em verem imagens do movimento numa primeira sessão de cinema. É o assunto do próximo vídeo. Eu vou falar do primeiro filme que foi mostrado, tá? Eu vou deixar um pouquinho vocês aí a ponto de curiosidade. Tá? Vou montar toda uma aula voltada para a primeira produção, quais foram os filmes que mais fizeram sucesso na época, e aí a gente vai avançando um pouquinho mais no assunto, tá? Mas eu não podia deixar de falar de cinema sem antes falar de fotografia, porque foi algo que deu início ao cinema, né? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Deem um like de vocês. Eu tô percebendo que vocês não estão me dando like, tá? Eu demoro um tempo produzindo vídeo. Por favor, deixa o like aí, tá? E não deixem de colocar os nomes também nos comentários, tá bom? Fiquem na paz. Um beijão.